Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Vida, iniciando nossa programação deste domingo de hoje. O Cláudio e eu, Gilberto, pedimos a todos que nos acompanhem através de uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade deste momento, agradecendo a Jesus e pedindo aos Espíritos que nos auxiliem, nos orientem e que nós possamos trazer uma mensagem de paz, serenidade e equilíbrio, uma mensagem que seja útil ao coração daquele que necessita. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos um domingo tranquilo, equilibrado e sereno. Na sequência, vamos ouvir a mensagem da Federação e, posteriormente, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O garoto era encarregado de chegar mais cedo todos os dias e acender o antiquado fogão, a fim de aquecer a sala antes da chegada da professora e dos colegas. Era uma escola rural e todos os dias o menino atendia a sua obrigação. Certa manhã, quando chegaram a professora e os meninos, a escola estava em chamas. O garoto foi retirado inconsciente do prédio, mais morto do que vivo. De sua cama, ele pôde ouvir o médico dizendo para sua mãe que ele não tinha chances de viver. Morrer seria uma bênção para ele, pois o fogo tinha arrasado toda a parte inferior do seu corpo. Mas o corajoso menino decidiu que iria viver. Tanto lutou que sobreviveu. Então, outra vez, ele ouviu o mesmo médico dizendo para sua mãe que ele estava condenado a viver como um inválido. Seus membros inferiores estavam inutilizados. De novo, o garoto tomou uma decisão. Ele voltaria a andar, não importa o que custasse. Infelizmente, da cintura para baixo, ele não tinha controle motor. As suas pernas finas estavam ali penduradas, inúteis. Quando recebeu alta do hospital, sua mãe o levou para casa. Todos os dias, ela massageava as suas pernas, mas ele não sentia nada. Nem sensação, nem controle. Nada. Contudo, não desistia. Ele queria voltar a andar. Certo dia, a mãe o colocou na cadeira de rodas e o levou para o quintal para tomar sol. Ele ficou ali, olhando a cerca a poucos metros. Então se jogou no chão e se arrastou pela grama até a cerca. Com um esforço imenso, agarrou-se a ela, se levantou e começou a se arrastar, estaca após estaca. Estava decidido a andar. Fez isso em todos os outros dias, até ter aplainado um caminho em volta do quintal junto à cerca. Ele queria andar, e andaria. Ele daria vida outra vez àquelas pernas. Por fim, depois de massagens diárias e muita determinação, ele conseguiu a habilidade de ficar de pé, dar uns passos, embora vacilantes. Finalmente, caminhar. Ele começou andando até a escola. Logo, decidiu que chegaria correndo, pelo simples prazer de correr. Muitos anos depois, na faculdade, ele entrou para a equipe de atletismo. Mais tarde, esse jovem que ninguém esperava que sobrevivesse, que diziam jamais voltaria a andar, muito menos correr, bateu o recorde mundial de velocidade em uma corrida de 1 milha no Madison Square Garden. Seu nome? Dr. Glenn Cunningham. Determinação tem a ver com vontade.
E vontade acionada é certeza de objetivo alcançado. Para isso, no entanto, se fazem necessários alguns fatores, como o real desejo de querer, a persistência na execução do programa que seja estabelecido e o objetivo a alcançar. Dessa forma, se temos um objetivo nobre, persigamo-lo sem cansaço, guardando a certeza de que haveremos de atingi-lo em algum momento. Importante: esqueçamos frases como não posso ou não tenho grande força de vontade quanto gostaria. Trata-se de querer, trabalhar pela conquista, perseverando até o fim. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aos ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, meu bom dia. Que todos tenham um domingo de muita paz. Tem um texto aqui que eu vou fazer a leitura, que é: amar-se ao próximo como ama a si mesmo. É o item 10 do capítulo 11. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem os constrangimentos da matéria, e nem condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. É considerar a grande família humana como a sua, porque essa família vos a reencontrareis em um certo período, em mundos mais elevados, avançados. E os espíritos que a acompanham são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, de vosso lado, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesses necessidades. A todos os sofrimentos daí, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Crede que esta sábia palavra, amai bastante para serdes amados, fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue o caminho fixo, invariável. Mas se já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos.
tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparado para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso, e contudo se encandeia sobre o dedo do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando melhor, sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Se reunirão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. O grande pensamento de renovação do Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai bastante, a fim de serdes amado. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Coisa linda, né, Cláudio? Muito bonito. O Evangelho é impressionante como que as lições do Evangelho, sempre que a gente abre o programa e a mensagem que vem através do momento espírita, sempre se unem, né? Porque pegando essas duas mensagens de hoje, estão falando a mesma coisa. Quando a gente pega a história do Rani, né, que sofreu um acidente, que ficou paraplégico, que não tinha possibilidades, segundo o campo, a visão do médico, né, que o atendeu, que o acompanhou, de sobrevivência. E ele se tornou, podemos dizer assim, um herói de si mesmo, né? Ele venceu a si próprio. Ele venceu a si próprio por quê? Porque ele acreditou nessa lição do amar ao próximo como a si mesmo. Ele entendeu que Deus deu a ele uma oportunidade de mostrar que ele era capaz de se modificar, de se automodificar, de construir nele um outro ser. E isso ainda criança, ainda jovem. Então a beleza do Evangelho está exatamente aí, porque a gente começa a entender que o espírito não tem idade. O espírito pode ter... O ser pode ter nascido agora há pouco tempo, mas ele não é um espírito de primeiro momento. Ele é um espírito, né? Nós somos espíritos que estamos aí reencarnando, sei lá, há quantas vezes, né? Se não há centenas, talvez até há milhares. Mas estamos aí nesse processo de aprendizado. E nesse momento reencarnatório nosso, em que a gente está vivenciando como espíritos espíritas, estamos seguindo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, através da doutrina espírita, que vem trazendo para nós oportunidades de entendimento, de compreensão, de aprendizado, de capacidade de que nós somos muito mais do que nós achamos que somos. Porque muitas vezes a gente fala, eu não tenho fé. Minha fé é pouca. É pouca enquanto você não precisar colocar a sua fé em prova. A gente vê isso através das mães, dos pais, né? Quando os filhos estão com problemas, estão doentes, com extremas dificuldades, o milagre da fé acontecer.
Através do amor que emana do pai e da mãe, os filhos reagem e se recuperam e vão. E a gente vai vendo que esse aprendizado que o espírito tem é uma coisa natural, né? Que vem da onde? Ele vem do amor. E esse amor não é um amor apenas paternal, maternal ou filial. É um amor que Deus nos colocou, né, no nosso chipzinho da existência, da vida, como possibilidade de evolutiva. Quando a gente pega a história desse menino, né, do Rani, a gente vê o quanto é possível o poder da mente através da mudança vibracional. Ele não aceitou a sua derrota. Significa o quê? Que ele tem um objetivo a seguir. E quando a gente tem um objetivo a seguir e esse objetivo é útil, com toda certeza nós teremos o apoio da espiritualidade superior. É mais ou menos quando a gente, quando jovem, né? Hoje não se usa mais essas coisas nas famílias, né? A gente não ia deitar sem falar bença pai, bença mãe. E a gente não levantava de manhã também sem dizer para a mãe e para o pai bença, né? Bença pai, bença mãe. Aquele simples ato do bença que a gente praticava é o ato de amor que externado através da extensão da palavra. Porque a palavra bênção é uma coisa magnífica. É uma coisa que é capaz de transformar, né? Como diz o Evangelho, né? Quando Cristo nos fala que a fé transporta montanhas. E quando o pai e a mãe abençoam o filho, eles não estão desejando nada, 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 nada além do amor, além da transformação, da serenidade, do aprendizado. E isso passa a ser uma constância em nossa vida. E esse menino acreditou realmente que ele era capaz de vencer as suas dificuldades e colocou em prática o seu aprendizado. Mas como é que é essa história? Esse menino, ele nasceu, ele tem aí 6, 7, 8 anos, sei lá, 10 anos. De onde ele tirou tanta força? Evidentemente que essa força não é desse segundo reencarnatório nosso perante a eternidade do Espírito. É do aprendizado do Espírito, que vem aprendendo que Deus é superior, que vem aprendendo que Deus é supremo, que os desígnios de Deus têm que ser cumpridos, mas que podem ser cumpridos também com o nosso próprio auxílio, da transformação, da mudança, da fé cristã. E é isso que a gente vem fazendo, né, Cláudio? A gente vem batendo e tentando aprender, porque nós ainda somos espíritos aprendizes com bem pouco conhecimento, né? Por mais que a gente leia um pouquinho, que a gente estuda um pouquinho, a gente começa a descobrir que cada dia mais a gente descobre coisas que não se imaginava. E essa lição do Evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo, é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. Porque como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que esse jovenzinho, o Hana, poderia mostrar ao mundo a capacidade de transformação, de exemplo, se ele não tivesse fé em si mesmo? Fé em que ele era capaz de transformar. Fé em que ele era capaz de modificar suas dificuldades. Transformar é o milagre de Jesus, né? Transformar a água em vinho. A gente começa a entender por aí a mudança segundo a necessidade, mas a mudança porque você aceitou, acreditou, compreendeu e tem certeza de que você é capaz de fazer. E essa transformação, Cláudio, eu acho que é o que Jesus nos pede que nós façamos, né? Dai ao próximo, né, o melhor de ti. E esse próximo não interessa quem quer que seja, porque o primeiro próximo nosso somos nós mesmos. Esse é o mais próximo, que quando a gente fala, a gente ouve primeiro que todo mundo. Quando a gente pensa, a gente emite emanações, né, que vão sair de nós para o mundo, para o universo. Mas nós passamos por esse momento. Então, se nós acreditamos que nós somos capazes, a Deus nada é impossível, né, Cláudio? A gente tinha sempre na consciência da gente
que tudo faz parte da programação reencarnatória. O sujeito já vem com uma tendência para determinadas funções. Mas aí, no estudo que pesquisando lá num livro, um estudo de Kardec, da Revista Espírita, isso no ano de 1868, na página 352, diz o seguinte: a vontade, que é do tema de hoje, né, não é atributo especial do espírito, é o pensamento chegado, tornado força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, como não de ser maior esta força sobre os elementos fluídicos que nos cercam, o pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar traz o som. Então a gente percebe nessa luta que o ser humano tem, ele vem com uma programação, mas a vontade dele é que impulsiona. Ele pode vir com uma programação reencarnatória de uma determinada função, mas se ele se tornar um elemento preguiçoso ou desvia da trajetória dele, essa vontade fica sepultada no sentimento dele e ele fica parado. Como hoje a gente percebe, muitas pessoas jogadas nas calçadas, como eu presenciei sexta-feira, feriado, sujeito dormindo na calçada do prédio, na calçada onde passavam os transeuntes. Mas ele veio com a condição de 2 braços, de 2 pernas, da vontade de vencer. E, no entanto, essa vontade ele não desenvolveu dentro dele, né? E não tem nada a ver, aqui nesse texto aqui, não tem nada a ver com a programação reencarnatória. A vontade é inerente, né? Ela não está contido nesse impulso que a gente tem de aprender, de estudar. Então a gente vê em muitas crianças em estágio assim de 7, 8, 10 anos já falando de determinadas funções, que você fala, mas por que ele gosta disso aí? Quer ser médico, quer ser advogado, né? Isso é muito comum a gente hoje ver na juventude, né? Principalmente nas crianças, né? Esses atributos. Mas aí já talvez, além dessa programação que ele tem, existe essa vontade e ele desenvolve. Isso também ajuda muito na família que ele pertence, dá esse suporte a ele. Você não acha que esse é o caminho? Cláudio, acho que tudo soma, né? Tudo soma. Nós precisamos acreditar que nós somos capazes, né? É o primeiro passo. E quando a gente acredita que a gente é capaz, a gente começa a entender outras coisas também. Porque nós não somos capazes de fazer apenas as coisas que são para o nosso próprio benefício. Nós somos capacitados, né, como seres pensantes, como seres em evolução, a fazermos o benefício ao outro também. Nada do que se inventa, né, eu acredito muito isso, que nada do que se inventa se inventou para destruir o homem que divergiu das utilizações. Com a invenção da roda, lá atrás, né, há milhares de anos atrás, o homem descobriu algo que iria mudar a sua vida. Mas a roda, ela não serviu apenas para transportar as coisas boas, serviu para também produzir para produzir coisas para destruição, transportes para guerra. Através da roda descobriu-se outras formas de armas, né? Mas o princípio dela era bom.
E isso vai ficando e vai passando, e o homem vai aprendendo a trabalhar isso dentro dele. Eu entendo mais ou menos assim, que ele vai começando a entender como é que ele pode modificar as coisas. Aí depende da tendência de cada um. Mas, como a gente sabe, Deus, né, nos marcou com o benefício do amor. Quando fomos criados lá no mundo mineral como energia, e viemos nos transformando até chegarmos ao ponto em que estamos hoje, como seres pensantes, com pensamento contínuo, né? A gente passou por muita transformação, mas agora é o momento em que nós temos que colocar à prova e à disposição de nós mesmos essa capacidade que a gente foi monitorado, que a nós foi dada, a capacidade da criatividade, a capacidade da compreensão, a capacidade da exaltação dos seus melhores sentimentos ou dos piores, porque cabe a cada um, segundo o seu livre-arbítrio, determinar o que quer fazer. Só que Deus nos marcou lá atrás, quando Ele nos criou, ficou bem claro, e o próprio Cristo disse isso: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Significa o quê? Que mesmo que a gente se extravie no meio do caminho, nós vamos retardar o nosso processo evolutivo, mas vamos passar por dificuldades extremas, vamos resgatar. Para isso existe o famoso resgate, né? O espírito vem para se modificar, para aprender, para compreender, para entender o porquê é que ele tem que melhorar. Então todos nós, independente de qualquer coisa, podemos até usar uma palavra meio pesada, né? Fomos condenados à felicidade. Pode demorar para chegar, como pode ser mais rápido. Depende do nosso livre-arbítrio. Depende da forma como nós nos colocarmos à disposição do aprendizado, como nós nos colocarmos à disposição do desenvolvimento do espírito. E aí a gente começa a ver a lição, né? Amar o próximo como a ti mesmo. A gente começa a ver que nós somos capazes de coisas que consideramos às vezes impossíveis. E aí a gente começa a ver que nós somos capazes de nos transformarmos. É o maior milagre que existe. É a maior coisa que a gente pode fazer, é a autotransformação. Eu sempre falo isso. Jesus não nasceu como o melhor espírito que tinha. Deus não criou Jesus especificamente, não. Jesus vai ser Jesus e acabou. Vai ser o cara, o melhor que tem. Não. Jesus foi criado simples e ignorante como todos nós, mas foi um daqueles espíritos que aproveitou muito as oportunidades a ele oferecidas. Foi daqueles espíritos que aprendeu a amar mais rápido do que a gente tem aprendido, numa velocidade incrível, multiplicou o seu lado bom e está aí nos ensinando a cada dia que nós podemos ser como ele, capazes de modificarmos a nossa existência. E vem Jesus e nos deixa bem claro, né? Quando ele fala: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, significa que, por piorzinho que a gente seja, a gente um dia vai tomar consciência da necessidade do melhoramento, do reequilíbrio, da compreensão, do crescimento e do processo evolutivo. Um dia nós seremos transformadores, né, de água em vinho. Nós mudaremos a nossa forma de ser, nós mudaremos a nossa forma de entender, de compreender e de tratar o próximo com mais respeito, com mais amor. Ah, mas o mundo está perdido em guerras. São espíritos que ainda estão aprendendo a lutar. São espíritos que ainda não aprenderam a conviver com a paz, mas que um dia aprenderão. Então nós vamos espantar para outros planos, né, essa parte desequilibrada que a gente traz conosco. Eu acho que isso faz parte do nosso, é o nosso livre-arbítrio, né? Faz parte do nosso crescer, do nosso crescimento, da nossa evolução. E é isso que Jesus nos fala e nos deixa claro, deixando bem claro que nós não nos perderemos. Pode demorar o que demorar. Deus
tem paciência, Deus tem tolerância e espera que a gente se modifique. Não tem aquela coisa, não, Deus perdoa e está liquidado. Não, Deus não perdoa e está liquidado. Deus perdoa as nossas faltas, mas não tira de nós a responsabilidade da mudança, não tira de nós a responsabilidade do resgate, não tira de nós a necessidade de crescermos como espíritos, como seres, compreendendo e entendendo o que significa a palavra amor, né, Cláudio? A gente tem exemplos como da mensagem da abertura, tem exemplos que impulsiona muitas criaturas desse personagem desta manhã. E eu me lembrei de três personagens que não sei se espelharam nesse personagem. Um foi nas Olimpíadas e dois foi naquela Paralimpíadas. Esse das Olimpíadas, até hoje, de vez em quando, mostra na parte de esporte uma personagem, uma mulher jovem, fazendo a maratona, e ela está chegando assim próximo da linha da chegada da competição. Ela já não aguenta mais, ela já começa as pernas dela a bambear, ela está se torcendo todo, e dois personagens que faz parte ali da comissão corre ao encontro dela para talvez dar suporte de segurar, mas ela recusa. Aqueles 3, 4 metros que faltam para ela cruzar essa linha, ela vai numa dificuldade impressionante e consegue chegar. Quer dizer, o objetivo dela, a força de vontade dela, impulsionou ela a cumprir uma etapa que ela se propôs a desenvolver ou participar, e fez com que ela deixasse um exemplo que você pode superar as suas dificuldades, não importa qual seja a sua dificuldade, seja no seu trabalho, seja em qualquer atividade que você tenha no seu dia a dia. A força de vontade te impulsiona a superar. Quer dizer, você não desanima, você fala, não, eu vou conseguir. E a gente vê isso hoje em muitas criaturas dentro da própria família da gente. O sujeito tem uma vontade imensa de vencer. Não estou falando na parte financeira, nada disso, mas ter objetivos na vida. E os outros dois personagens da Paralimpíada foi um rapaz com uma perna mecânica, também participando de uma maratona. Ele não tinha o objetivo de chegar em primeiro e em segundo. O negócio dele era participar. E o que impulsionou ele chegar até a linha final da competição foi essa força de vontade, que deve ter sido inspirada em alguém. E faz, se o sujeito conseguiu, eu também posso conseguir chegar nessa, sem estar pensando se vai chegar em primeiro, se vai ter prêmio ou não. Ele simplesmente queria competir. E uma outra de uma japonesinha na competição de natação, de 50 metros, com aquelas que têm defeitos, né? Seja motor, seja defeito físico ou mental. E as meninas outras já estavam na água para a partida. E saíram, chegaram muito na frente dela. E ela com uma dificuldade enorme. Parecia que ia morrer afogada dentro da piscina. Ela demorou talvez o dobro do tempo da que chegou em primeiro lugar. Mas ela acabou se superando pela força de vontade dela de participar daquela competição. E ela foi aplaudida de pé pelo povo que estava ali assistindo aquela competição. Então a gente vê que os bons exemplos que a gente aprende de criança com pessoas que foram muito importantes na nossa formação, seja no caráter, seja na parte da honestidade, isso fica marcado na nossa mente. E a gente chega adiante. A gente não está pensando em riqueza, nada disso. Está pensando em ser uma pessoa do bem, né? De servir ao próximo. Como diz o Evangelho, né? A gente procurar ser útil naquilo que a gente faz da melhor maneira possível.
Quando a gente começa a pensar, né, sobre essas coisas, Cláudio, a gente até arrepia, né, porque você começa a ver exemplos, né, pós-exemplos, de pessoas que com toda dificuldade vencem na vida. Uns que desistem, que desanimam, e outros que com situações mais difíceis conseguem vencer. Isso tudo é parte exatamente da mensagem de hoje, né? Do amar ao próximo como a ti mesmo. Aquele que acreditou que era capaz de se auto-amar, ele já tem um passo muito grande pela frente, dado, né? Ele já começa a caminhar com passos firmes, com segurança no seu trajeto. E aquele que ainda está aí perdido, né? Ou às vezes envolvido com coisas que não lhe eram pertinentes e que não está no descaminho, ele também vai descobrir que ele é capaz de também se modificar em determinados momentos. Então a gente começa a entender e a gente começa a ver que nós podemos crescer de acordo com o nosso próprio interesse, com nossa própria vontade. Daí então vem Jesus, né, e nos deixa a maravilha do Evangelho para que nós possamos refletir sobre isso. E aí nós perguntamos a nós, espíritas dessa encarnação, quantos de nós já lemos o Evangelho? Uma vez. Quantos de nós relemos o Evangelho? Quantos de nós estudamos o Evangelho? Não estou falando de decorar. Não é você falando na página tal, capítulo tal, fala isso. Não é isso. É de você entender, compreender, assimilar o ensinamento. Porque à medida que a gente vai lendo a mensagem uma primeira vez, a gente tem uma visão. Passado alguns tempos, meses ou anos, a gente relê aquele mesmo texto e tem outra visão. E mais lá na frente, quando a gente começa a reler pela terceira vez, ou estudar em grupo, ou estudar sozinho, a gente vai vendo que as visões sobre o mesmo texto vão se modificando. Cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente passa por aquela lição, a gente vê que já não pensamos mais como era da última vez. Que existem outras formas de se colocar aquele mesmo texto. E isso significa o quê? Que nós estamos descobrindo em nós a capacidade de evoluir. Que nós estamos adquirindo conhecimento, somando informações, analisando e colocando em prática esse aprendizado. É isso que Jesus nos pede. É isso que as leis divinas dizem que nós devemos fazer. Porque quando Jesus pronunciou essa frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, foi uma coisa tranquila, né? Para que todo mundo pudesse compreender. Não, Deus é supremo, Deus é o top que existe, né? Na nossa cabeça, na nossa forma de entender. E aí Jesus vai, eu costumo dizer que Jesus complicou tudo quando ele completou essa frase que ele falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Complicou tudo. Porque amar ao próximo é mais fácil, mas amar a si próprio é muito difícil. Porque amar ao próximo não exige muita mudança da gente. Você pode ajudar, você pode auxiliar, você pode dar uma mãozinha, mas amar a ti mesmo é muito difícil, porque você tem que se automodificar. Você tem que construir em você um novo homem. Você tem que construir em você um novo ser. E isso é difícil. Quando se fala em tirar de dentro dos nossos sentimentos, tirar de dentro do nosso coração as maledicências, a gente vê a dificuldade que nós temos. Como é difícil a gente não fofocar, não é? Como é difícil não falar mal de alguém numa rodinha que está todo mundo falando. Como é difícil a gente não pré-julgar o outro.
E esse pré-julgar e esse não fofocar é parte da lição de hoje, do amar a si próprio. Porque à medida que nós vamos aprendendo a nos amar, nós vamos purificando nossos sentimentos. E à medida que nós vamos purificando os nossos sentimentos, nós vamos transformando as coisas à nossa volta. Esse é um processo evolutivo muito grande que nós temos que desenvolver em nós, que é o processo da boa vontade. Mas não é a boa vontade para com o outro, é a boa vontade para comigo mesmo. Isso não é egoísmo, isso é evolução. Porque à medida que eu me desenvolver, à medida que eu me tornar um ser melhor, não precisa nem falar o que vai acontecer. Automaticamente eu estou enxergando o outro com outros olhos. Eu estou vendo no outro um ser igual a mim, com uma capacidade às vezes até já muito maior que a minha, e eu ainda estava achando que ele era inferior. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que nós somos espíritos preparados para sermos felizes um dia. E essa felicidade ela vai crescendo lentamente, a cada momento reencarnatório. Ninguém encarnou e reencarnou e na reencarnação seguinte já era o bonzinho, já era o top. Não. Quando a gente ouve falar em Chico Xavier, todo mundo gostaria de ser o Chico. Quem não gostaria de ser o Chico Xavier? Ter as mediunidades que o Chico tinha, né? Ter a capacidade de transformação, de compreensão, de aceitação, de doação de si mesmo. Quem não queria ser como o Chico? Mas será que nós queríamos comer o pão que o Chico comeu? Será que a gente queria passar pelas situações que ele passou? Será que nós já aprendemos a nos modificar para aceitar os desafios que ele aceitou? Evidentemente que ele não aceitou isso tudo numa única encarnação. Ele veio se preparando muito para chegar ao ponto que chegou, como espírito. E olha que ele mesmo falava: eu sou um cisco, né? Eu não sou nada. E a gente, quando pensa num Chico Xavier, a gente pensa na distância entre nós e ele. Mas a gente vê que tudo é possível. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é a única doutrina que nos traz o esclarecimento de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Olha o meu comportamento, analisa a minha vida, vê o que eu estou fazendo da minha própria existência, né, Cláudio? Esse exemplo que você trouxe do Chico Xavier, a gente tem uma referência que todos nós, num determinado momento, a gente pode atingir este objetivo. E a gente começa a aprender, na fase que eu me encontro, através de consultas que a espiritualidade nos traz, através dos livros que a gente vai pesquisando. Aquele livrinho O Problema do Ser, de Leon Denis, tem um trechinho aqui muito interessante que diz o seguinte: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência e a vontade divina e o supremo motor da vida universal. E a gente tem vários exemplos de criaturas que a gente
impulsiona a gente, seja no trabalho, quando garoto, seja na nossa juventude também. Quando você tem simpatia e respeito por aquele seu superior, você procura não copiar ele, mas dar de si o que você tem de melhor para o seu desenvolvimento. Mas aquela figura serve de inspiração para você crescer. Seja no seu caráter, porque nem sempre você consegue desenvolver tanta coisa dentro de casa. Ou porque você começa o seu trabalho muito jovenzinho, né? Na minha geração, 12, 13 anos já estava trabalhando. Mas se você tem a felicidade de encontrar no seu caminho pessoas que vão te inspirando naquilo que você acha que ele tem de melhor, isso ajuda muito na compreensão de ser uma pessoa melhor, né? Te impulsiona. Hoje a gente, buscando um pouco nas leituras, a gente vê que o caminho é esse, não tem outro caminho. O caminho nosso da evolução está nessa disciplina, nesse aprendizado que essas figuras como Chico e tantos outros nos deixaram já de exemplo, né? Não só na doutrina espírita, em outros segmentos também. Então a gente vê no nosso dia a dia pessoas que a gente tem uma admiração muito grande e que a gente procura, entre aspas, copiar aquilo que ele tem de melhor e que a gente sabe que aquilo vai nos fazer bem. Não é esse sempre o nosso objetivo, que impulsiona a gente quando tem um exemplo entre amigos ou dentro da própria família ou até mesmo vizinhos, né? Você vê pessoas tão caridosas assim, faz aquilo com uma naturalidade, de uma simplicidade que ela nem acha que está fazendo aquilo, mas já está dentro dela esse sentimento, né? De ser uma pessoa boa, de boa ação. Então, isso vem ajudar a gente, à medida que a gente vai estudando, vai lendo, impulsiona a gente a ir melhorando. E a idade também impulsiona a gente a modificar, né? À medida que você tenha a convicção de que a vida continua, nada para. Você vai e volta, e isso serve de bagagem a cada retorno que você tem na bagagem que você foi criando numa determinada existência. Eu acredito esse que é o nosso caminho. O Cláudio, você estava falando, eu estava pensando aqui. Quando a gente fala em definição de amor, né, de amar, cada um tem uma definição de amar, né? Uma das frases mais bonitas, né, é um filme, se não me engano, Ghost, qualquer coisa assim, em que ele fala que amar é não ter jamais que pedir perdão. Não ter jamais que pedir perdão nada mais é do que fazer a coisa certa. Se você não errar, se você não fizer nada para prejudicar o outro, você nunca vai precisar pedir perdão para o outro. Eu estava pensando aqui que uma definição de amor, né, de amar, desculpem, é a nossa capacidade, né? Quando a gente perde o medo de evoluir, a gente começa a amar. Então, amar é a capacidade de acreditar que eu posso crescer, que eu posso evoluir. Porque à medida que eu começar a amar realmente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que abdicar de um monte de coisas que hoje às vezes até são boas. Eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisas que eu faria e o que às vezes faço e que acho que é normal e que prejudica o próximo. Então, à medida que eu perceber que eu sou capaz de evoluir, de começar a compreender e amar sem ter sentimentos negativos e desequilibrados, eu vou começar a amar realmente, por responsabilidade e não por medo. Eu vou amar porque eu entendi e compreendi que eu sou capaz de realizar as coisas. E esse realizar as coisas é uma coisa que não tem limite. A gente pode fazer coisas impossíveis, tidas como impossíveis em benefício do próximo. Então, se nós podemos fazer isso, vamos começar a amar hoje ainda, para que a gente possa então reconstruir em nós o ser que Deus espera que nós sejamos. Nosso tempo está quase vencendo,
E a gente acha, quando começa o programa, que é muito grande, né, muito longo, e a gente aí começa a ver que não falou nem metade do que precisava, do que queria, do que gostaria de falar. Agradecer aos ouvintes da Rádio Londrina e desejar a todos vocês uma excelente semana pela frente. E jamais perca a boa vontade, como diz a lição da manhã. Um abraço a todos. Então vamos à mensagem do Zé Antônio, mensagem de hoje, das reflexões do Zé Antônio, que sempre ilumina o nosso dia e abre os nossos corações. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, né, e nos acompanhe hoje e sempre no nosso caminhar. Olá, amigos. Nós fizemos uma apresentação do livro que é o Espiritismo. Comentamos do texto que Allan Kardec coloca, do diálogo com o cético, sobre o esquecimento do passado. Comentamos sobre a crônica que Humberto de Campos, do Espírito, escreve através da mediunidade de Chico Xavier no ano de 1935. No dia 19 de abril, Chico tinha 25 anos de idade. Eu gosto de lembrar isso, gente. Ele era um menino, 25 anos de idade, num livro que foi editado 2 anos depois, com várias crônicas, chamado Crônicas de Leituba e Túmulo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Então, e nós vamos ouvir a entrevista que Humberto de Campos conta que teria feito com o espírito de Judas, para dizer a forma como Judas se reconciliou perante as leis de Deus e a importância dele não recordar, enquanto estava encarnado, que ele era Judas, o que dificultaria muito o trabalho dele. Ouçamos então Humberto de Campos. Então ele começa dizendo assim: nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, eu divisei um homem sentado sobre uma pedra, e de sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportado aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário no futuro. Judas costuma vir à terra, nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. E eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, eu sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como os Jeremias das Lamentações, eu contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim, o Sinédrio, desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações
eu vi a política, única arma com a qual eu poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, ele nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então eu planejei uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria ao plano secundário. Eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, eu não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, eu não consegui. O remorso é uma força só preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da tradição, eu deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei, por amor do Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, eu fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Está hoje, meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos, como se passaram, e agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, eu sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir, se é que pode atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios, cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque eu já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se eu recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços e todos os padrões de ouro amoedado. É verdade. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vender. Disse Humberto de Campos. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o rio Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando o mar morto. Mensagem de Humberto de Campos através de Chico Xavier, onde narra a última reencarnação de Judas na Terra, que teria sido como Joana d'Arc, onde nós então apresentamos aqui o texto que exemplifica os raciocínios de Allan Kardec no livro que é o Espiritismo em toda a sua obra, do porquê a necessidade do esquecimento do passado, para darmos conta das nossas expiações, das nossas provas, da nossa redenção, da construção da paz na nossa consciência.
Além da vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida. Uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.